Meu nome é Ricardo Henrique e sou coordenador da área de propriedade intelectual e tecnologias de informação da Abreu Advogados. As Abreu Advogados Forward Sessions são webinars para o debate de temas de interesse da economia, focados na procura de soluções e caminhos sustentáveis às estruturas empresariais. Damos início hoje a mais uma sessão dedicada a um tema da atualidade: Regulamento Geral de Proteção de Dados e os recursos humanos. Durante esta sessão serão abordados temas de recrutamento, à cessação de contrato de trabalho, passando pela gestão da produtividade dos trabalhadores e pelas vicissitudes contratuais, tornando-se necessário criar mecanismos internos de conformidade que permitam uma aplicação prática das regras legais e processos auditáveis e às tecnologias de informação. Tudo temas que hoje procuraremos abordar em questões com os nossos dois autores de um livro chamado O Regulamento Geral de Proteção de Dados e os Recursos Humanos, Guia Prático para a Conformidade. Para este webinar convidámos o Dr. Luís Marques Mendes, consultor da Abreu Advogados e presidente do Conselho Estratégico da nossa sociedade, e também autor do prefácio do livro que hoje abordaremos. Os autores do livro: engenheiro Vitorino Gouveia, é engenheiro informático e especialista em segurança da informação e proteção de dados, consultor em transição digital, auditor informático, encarregado de proteção de dados externo, coordenador pedagógico, formador e professor convidado no ensino superior. O meu colega Dr. Simão Santana é advogado principal da Abreu Advogados e é especialista nas áreas de direito do trabalho, societário e proteção de dados pessoais. Em meu nome e da Abreu Advogados, gostaria de vos dar as boas-vindas e agradecer terem aceito o convite para estar aqui hoje connosco a falar deste tema. A sessão de hoje está pensada para 1 hora e irá contar com uma breve introdução por parte do Dr. Luís Marques Mendes, seguida depois de uma conversa entre mim, o engenheiro Vitorino Gouveia e o Dr. Simão Santana. Eu não sei em que altura é que deixaram de me ouvir, mas não tem problema nenhum. Eu recapitulo de uma forma muito breve os momentos em que estava a falar para o boneco, salvo o devido respeito. Para dizer que eu tenho muito gosto em estar aqui, como tive muito gosto em fazer o prefácio do livro, porque acho, caro engenheiro aí na Madeira e caro Simão aqui ao meu lado, acho que este vosso livro é um exercício de serviço público. Apesar de não ser feito por nenhuma empresa pública, por nenhuma entidade pública, ser até da autoria de 2 pessoas que trabalham no setor privado, o seu conteúdo é verdadeiro serviço público. Só isto já justificava a minha adesão e a minha palavra de felicitação aos autores. Em primeiro lugar, porque pela importância deste tema, proteção de dados. No momento em que falamos de proteção de dados e dos instrumentos para alcançar este desiderato, estamos a falar da nossa privacidade. Estamos a falar da importância de evitar abusos, de impedir ilícitos, de alguma forma evitar e impedir que outros, que não têm nada com isso, tenham ilegitimamente ou abusivamente acesso aos nossos dados. Ou seja, é garantir que a privacidade de cada um de nós é um direito e não uma figura de retórica. Esta é a primeira razão que leva a legitimar a importância deste livro. A segunda razão é a importância, para além da importância, é a urgência de cuidar deste tema. E porquê que é urgente, cada vez mais urgente? Por alguns exemplos, mais do que grandes considerações filosóficas que possamos fazer. Dou apenas 2 ou 3 exemplos que de resto estão dados neste livro e que justificam a urgência no tratamento desta matéria. Por exemplo, no plano mais político, a utilização de dados pessoais de forma ilícita e abusiva, que aconteceu há anos na votação do Brexit, ou nas penúltimas eleições nos Estados Unidos. São dados já hoje confirmados de que houve dados pessoais de cidadãos e eleitores. Não interessa agora se são milhares ou milhões, é sempre grave. Cidadãos e eleitores que viram dados seus pessoais utilizados de forma abusiva, sem sua autorização e sem seu consentimento. É grave. Como é grave que qualquer um de nós que frequenta o Facebook, que frequenta o Google, de alguma forma está, de uma forma séria, empenhada, responsável, faculta os seus dados pessoais. Na convicção de que essas multinacionais não abusam desses dados. O problema é que, infelizmente, há esse risco, essa ameaça, para não dizer aqui ou acolá, esse abuso, digamos que
à democracia, à cidadania e até ao abuso de confiança. Ou, como também é dito na introdução que os autores fazem neste livro, imagine-se o caso de qualquer um de nós, até porque estamos em confinamento, encomendar uma refeição para casa, a Uber Eats vai nos levar essa comida à casa, nós ficamos todos contentes, paga-se com um cartão de crédito e com todos esses dados, evidentemente que há aqui outra grande empresa que fica com um conjunto dos nossos dados e que de repente não são apenas os dados do cartão de crédito que levou a pagar aquela refeição. Não. São os nossos hábitos em termos alimentares. O que é que comemos, quando é que comemos, da forma, qual é a periodicidade com que o fazemos. Tudo isto são dados que nós confiamos de uma forma tranquila, de uma forma minimamente consciente, mas sempre na perspectiva de que não há um abuso, perante a boa-fé e a confiança. Só que estas situações de risco, de ameaça e de violação destes princípios ocorrem a cada passo e é importante curar da sua garantia. Uma terceira razão já não é apenas a importância e a urgência, é a pertinência. Agora, a pertinência destes dados, da sua salvaguarda, da sua defesa, do seu cautelar dentro das empresas, dentro do mercado de trabalho. E aí aproximamos-nos mais da razão de ser e do objeto deste livro. Ou seja, este livro é importante do ponto de vista dos escritórios, das fábricas, das empresas, de tudo quanto tem a ver com a gestão de recursos humanos. E isto é de uma importância capital, basta pensar em coisas comezinhas. Entramos no nosso escritório e passamos no sistema biométrico à entrada o nosso dedo para entrar. Há dados que ficam ali registados. Damos mais uns passos e há uma câmara de videovigilância que nos acompanha. São mais dados de imagem que ficam registados. E passados uns instantes, bem instalados no nosso escritório, no nosso gabinete de trabalho, abrimos o computador, há um mail que é enviado, há um mail que é recebido, há mais uma pesquisa que é feita, ou seja, há um conjunto de dados nossos, da nossa vida, do nosso comportamento, que ficam ali, de alguma forma, registados. É fundamental garantir. Estamos, de alguma forma, a expor perante um computador muitos dos aspectos relevantes, privados da nossa vida. Quase nem nos damos conta disso, mas isto acontece. E nós temos que garantir que estes dados estão guardados e não são usados de forma desvirtuada, abusiva, ilegítima, para outros objetivos que, de alguma forma, põem em causa a nossa boa-fé, a nossa confiança e a nossa privacidade. Uma penúltima razão, uma quarta razão, que justifica este livro como uma missão de serviço público, que é a necessidade de refletir entre como conciliar duas questões fundamentais. Primeiro, as vantagens da tecnologia. Segundo, alguns efeitos perversos de utilização dessa mesma tecnologia. É esta conciliação que precisamos de fazer. Ou seja, tudo isto é novo. Há 10 anos, 20 anos, 30 anos, esta questão não se colocava nem de longe nem de perto e, sobretudo, não se colocava com esta acuidade. Tudo mudou com o avanço tecnológico e, sobretudo, com o surgimento da internet. Tudo mudou nas nossas vidas, nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, nas nossas relações. A internet democratizou o acesso à informação. Isso é uma mais-valia inestimável. Agora, em tudo na vida há um senão. Há um lado perverso. E este lado perverso é a utilização abusiva, a utilização fraudulenta, a utilização de uma forma ilícita de todos estes nossos dados, o que pode ter consequências muito grandes, porque se trata de invadir a nossa privacidade, a nossa intimidade, e a sociedade é cada vez mais global, mas não pode ser uma selva. E, portanto, trata-se também aqui, e é o outro ponto importante da reflexão que está subjacente deste livro, que é isto: como conciliar a modernidade real, que é o avanço tecnológico inestimável, com a perversidade potencial, que é a utilização abusiva de dados pessoais e a violação da privacidade.
Esta é uma reflexão sempre atual. Quinta razão e última, que me leva a elogiar este livro como uma missão, um exercício, uma obra de serviço público. É que este livro não se limita a refletir, não se limita a fazer considerações gerais, abstratas, filosóficas e de princípio. Também tem isso. E isso é importante. É a estrutura mental. É a mais-valia estratégica de uma obra desta natureza. Mas depois este livro tem uma outra mais-valia importante que eu tive a ocasião de sublinhar no prefácio e que agora volto aqui a reforçar e realçar. Este livro é um guia prático. É um instrumento muito prático. E, portanto, um instrumento de uma importância brutal para as empresas. Desde logo para as empresas. E, portanto, trata-se aqui não apenas de ter grandes princípios, mas também de dar respostas a estas questões muito simples. Como agir? Como responder a uma determinada situação? O que fazer perante este ou aquele caso? De acordo, evidentemente, esse é o objetivo com a lei que está em vigor. Na sequência da decisão europeia, da lei nacional que está em vigor. E é um guia prático como deve ser. Ou seja, por um lado é rigoroso. Isso é fundamental. Ou seja, as pessoas que leem, as empresas que de hoje à amanhã seguem os ensinamentos que estão aqui neste livro, que eu estou a exibir, sabem que o que aqui está tem rigor. Não é ligeiro, não é leviano. É qualquer coisa feito com conhecimento e com rigor técnico e neste plano, com rigor de acordo com a legislação. Depois é aprofundado, é um guia prático que é profundo. Não significa que seja maçador nem chato, mas é profundo, porque estas matérias não são simples. Terceiro, é eminentemente virado para o cidadão, mas sobretudo para as empresas, para os diretores de recursos humanos, para os gestores, enfim, para todos os responsáveis das empresas. Ou seja, aqui em 5 razões, eu vos disse no essencial o meu ponto de vista. Foram estas 5 razões, as essenciais, embora não as únicas, que me levaram a aceitar o convite para fazer este prefácio e hoje para vos dirigir estas palavras. Eu insisto, sem favor, cumprimento os autores porque acho que fizeram com este livro verdadeiro serviço público. O que mostra bem que serviço público não é necessariamente sinónimo da empresa pública, do Instituto Público. Eu acho que há muita empresa em Portugal, muitas não, já não são muitas, algumas empresas públicas em Portugal que não fazem verdadeiro serviço público, como acho que há algumas entidades que fazem autêntico serviço público. Última nota para dizer que a segunda razão que me levou a aceitar este convite amável dos autores foi justamente por eles. Primeiro, pelo Simão Santana, como é compreensível, porque é dos dois o que eu conheço melhor. É meu colega de escritório, é um especialista nestas matérias, proteção de dados, direito societário, direito de trabalho, portanto, laboral, e, portanto, é um advogado competente, experiente, qualificado. Eu tive muito gosto em aceder ao convite que ele me fez. O engenheiro Vitorino Gouveia. É sempre importante ter um engenheiro ao lado de um homem de direito, porque um engenheiro é sempre mais prático do que é um homem de direito, e eu falo daquilo que sei, mas não é um engenheiro qualquer, é um engenheiro informático qualificadíssimo, é uma pessoa que tem que é um técnico muito experiente nestas matérias, experiente do ponto de vista académico e experiente do ponto de vista prático e, portanto, acrescenta muito também a este livro. E, portanto, esta é a segunda razão. Os autores, é a segunda razão que me levou a aceitar fazer este prefácio e dirigir estas palavras. Ou seja, resumindo e concluindo, o livro é serviço público, os autores são pessoas competentes, qualificadas e experientes que estão aqui a prestar uma mais-valia e um serviço inestimável à sociedade. Espero e desejo que as pessoas que eventualmente aqui estejam a ouvir-nos
e as pessoas que de hoje à amanhã vão procurar, ler e até seguir ensinamentos deste livro tenham o mesmo prazer, de alguma forma, a seguir as suas orientações, como o prazer que eu tive a dar uma breve leitura e, sobretudo, a fazer o prefácio deste livro. Muito gosto, muito obrigado e parabéns aos autores. Muito obrigado pelas suas palavras e pela apresentação em relação aqui ao livro. Passaria então a palavra aos autores, convidando desde já o meu colega Simão então a responder aqui uma primeira pergunta que se impõe, creio eu, em relação ao livro. De que forma é que achas que este guia se destaca dos demais livros que começam a aparecer também aqui no mercado sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a nossa Lei de Proteção de Dados? Muito obrigado, Ricardo. Bom, eu antes de mais, antes de responder à tua pergunta, acho que tenho efetivamente que agradecer ao Dr. Luís Marcos Mendes, não só por participar neste webinar, mas por todo o apoio que nos deu na elaboração deste livro. Depois também daquilo tudo que o Dr. Luís Marcos Mendes já disse, já há pouco tenho a dizer, apenas adicionar que, de facto, nós fizemos uma busca no mercado e os manuais que existem sobre o RGPD são maioritariamente coletâneas de legislação ou legislação anotada, que obviamente têm imenso valor académico e para nós advogados são manuais muito úteis. Contudo, não encontramos um guia prático na área do RGPD e dos recursos humanos que fosse dar resposta aos problemas concretos que os nossos clientes no dia-a-dia nos iam colocando. E foi por aí que quisemos e que optámos por escrever um livro nestes moldes. Como este livro foi escrito por um advogado, por um lado, e por outro lado, por um engenheiro, achámos por bem que abranger os três pilares principais daquilo que achamos que é uma boa abordagem da proteção de dados deve ter, o que significa ter, por um lado, a parte jurídica, mas também a parte da auditoria e de implementação dos requisitos organizativos que todas as empresas devem ter para estar em compliance, em conformidade com o RGPD. Isto tudo sem esquecer as chamadas tecnologias de informação. Por isso nós tentámos ter aqui estas três vertentes neste guia prático. Se conseguimos responder a todas as perguntas, eu penso que as perguntas que se podem, as questões que se podem colocar neste âmbito são praticamente infindáveis, mas pelo menos ao longo das 300 páginas que o livro tem, tentámos responder àquilo que consideramos ser o mais relevante e as perguntas também que são mais recorrentes. Foi este o nosso trabalho. Muito obrigado. Perguntava também ao engenheiro Vitorino, desde logo, tendo em conta que isto é um guia prático, uma primeira pergunta se impõe, que é como é que as empresas podem começar um projeto de implementação ou de conformidade, de verificação da conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Quais é que são os primeiros passos que uma organização deve tomar para alcançar esta conformidade tão desejada com o Regulamento Geral de Proteção de Dados? Muito bem, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite da Abreu Advogados, Dr. Ricardo Henriques, por estar presente neste workshop da apresentação do livro. Fazer um agradecimento muito, muito especial ao Dr. Luís Marcos Mendes pela sua intervenção extremamente lúcida de hoje e brilhante na apresentação que fez. É um privilégio enorme termos um prefácio da sua autoria no nosso livro e também gostava de agradecer ao Dr. Samuel Santana, o meu parceiro de caminhada neste desafio, um profissional sempre disponível, muito competente, que de facto fizemos uma empreitada que aqui estamos a apresentar, que terá utilidade, eu posso dizer que uso no meu dia-a-dia, portanto, como consulta diária, até mesmo na minha atividade. Já agradecer também ao X-Group e às dezenas de clientes que todos os dias me colocam desafios na área da privacidade e da cibersegurança e com os quais aprendo todos os dias. Respondendo à questão de por onde começar. De facto, em especial em 2018, quando o RGPD entrou em vigor, essa questão era-me colocada muitas vezes. Hoje é um pouco mais o que nos falta para a conformidade. Como é que eu posso saber, enquanto organização, qual é o grau de conformidade da minha empresa com o RGPD?
Eu diria que o primeiro passo, e aquele que é mais importante em termos de sucesso, é o envolvimento da gestão de topo. Ou seja, sem a gerência da empresa ou a administração estar envolvida e empenhada em cumprir com o RGPD, com a Lei de Execução 58 de 2019, ou até mesmo com os requisitos do Regulamento do Conselho de Ministros 41 de 2018, é muito difícil o sucesso da implementação da proteção de dados numa organização. Depois, para validar qual é o grau de compliance, aqui a nossa recomendação é fazermos uma auditoria. Vamos fazer uma avaliação para identificar quais é que são os principais ativos e quais os riscos residuais que estão associados à segurança da informação e à proteção de dados. Por que é que isto é importante? Para nos focarmos, em primeiro lugar, nos aspectos mais relevantes e que podem trazer mais perigo para as organizações em termos de vulnerabilidades, em termos de impacto para a sua operação, para a sua imagem e até na vertente de contra-organizações. Depois, então, fazer uma avaliação de compliance, e nós fazemos isso, artigo a artigo do RGPD. Ao fim e ao cabo, para cada um dos pontos, seguindo a legislação, em que ponto é que a empresa está e que medidas é que tem para garantir essa conformidade. No livro, além de focarmos os aspectos transversais para a conformidade com o RGPD, como a nomeação do encarregado de proteção de dados, a gestão de incidentes de segurança, a relação com os subcontratantes, até mesmo as avaliações de impacto para a proteção de dados, damos um especial ênfase aos tratamentos de dados pessoais de trabalhadores. Nesse sentido, o livro é um guia prático para essa avaliação, pois foca as principais áreas de tratamento de dados pessoais. Nós separamos em secções, portanto, cada uma das áreas de intervenção nos recursos humanos e fazemos desde antes, portanto, os tratamentos antes da contratação, durante a relação laboral e até a cessação do contrato de trabalho. Em resumo, e para terminar, nós temos o propósito de juntar, de facto, o enquadramento jurídico aos aspectos técnicos da auditoria e da segurança da informação. Apresentamos cenários de risco e medidas técnicas e organizativas que devem ser aplicadas nas nossas empresas. A implementação dessas medidas poderá envolver políticas, procedimentos, poderá envolver formação, e isto é muito importante, a formação e consciencialização dos trabalhadores, e também, como não podia deixar de ser, as organizações estão em contínua mudança. Portanto, recomendamos fortemente auditorias periódicas de follow-up, com uma periodicidade ou semestral ou anual, para aferir do grau de evolução da conformidade. Portanto, assim de falar em alguns passos que achamos relevantes que sejam implementados pelas organizações. Muito obrigado. Passaríamos então, se calhar, agora a uma análise das várias questões que nos fizeram chegar. Vou aqui partilhar também as questões que nós recebemos e que gostaria de vos colocar então para poderem comentar. Vou partilhar então aqui o ecrã com as questões que recebemos, passando já estão a ver as apresentações, então passaria então a fazer então a primeira questão ao Simão. É admissível às empresas realizarem os background checks, ou seja, aquelas questões sobre os antecedentes do trabalhador que se apresenta, quer como candidato, quer como um trabalhador que é admitido numa empresa? Bem, o conceito de background checks cabe muita coisa, ou melhor dizendo, muita informação. De um lado é normal que durante um processo de recrutamento o empregador queira saber um pouco sobre o passado do seu trabalhador ou do candidato, não é? Porque aquela pessoa vai passar, no fundo, a privar diariamente dentro daquela empresa. Se existem, de facto, informações que são perfeitamente legítimas, conferir se um título académico que consta de um CV é verdadeiro ou não, conferir se determinadas experiências profissionais anteriores que o trabalhador ou o candidato, melhor dizendo,
alega ter, se é verdadeiro ou não. Isto é perfeitamente legítimo tentar saber, por isso averiguar, fazer o tal background check. Agora, neste conceito também entram outro tipo de informações relativas à vida pessoal dos trabalhadores que, na opinião de muitos empregadores, também têm influência, ou podem ter influência, no desempenho das suas funções. E aqui é que, de facto, em determinadas circunstâncias, estes background checks começam a levantar dúvidas. Várias empresas, nomeadamente mais no campo das empresas multinacionais, gostam ou pedem a muitos trabalhadores o seu registro criminal, ou, inclusivamente, se existem dívidas ou não à segurança social ou às finanças. Bom, então a questão que se coloca é saber, eu posso pedir o registro criminal a um candidato a um emprego? Sim? Não? Bom, por regra não, porque estamos a falar de uma informação da vida privada daquele trabalhador que, à partida, não deverá influir no seu desempenho profissional. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim, existem inclusivamente casos de cariz excepcional, que é a própria lei que obriga a que o candidato mostre ou exiba o seu cadastro, o seu registro criminal. Os exemplos mais típicos são, por exemplo, o pessoal aeroportuário, por razões de segurança. Todos aqueles que tiverem acesso às zonas de embarque têm que mostrar o seu registro criminal para poderem ser contratados, ou num campo completamente diferente, por terem cuidado, por terem que lidar e cuidar com crianças, também têm que mostrar, têm que exibir o seu registro criminal, não só no momento em que são contratadas, mas também de ano a ano ou com alguma periodicidade. Onde é que as questões ficam mais complicadas? Ficam mais complicadas nos casos em que a lei não diz nada, por isso à partida existe uma proibição, mas tendo em conta aquilo que o artigo, salvo erro, é o artigo 17 do Código do Trabalho, nos diz, que as informações que o empregador pode pedir são aquelas estritamente necessárias para o desempenho daquela função, nós podemos avaliar se sim ou não naquele caso. Dando um exemplo prático para ser mais elucidativo. Por exemplo, os caixas de supermercado. Não exige a lei que um caixa de supermercado exiba o seu certificado criminal antes de dar início às suas funções. Agora, efetivamente, poderá ter uma pessoa que manuseia todos os dias com dinheiro, se tiver um registro criminal com furtos e roubos, ou se tiver dívidas acumuladas, poderá não ser, de facto, o candidato ideal para aquele tipo de função, para aquele exercício daquelas funções. Por isso, aqui já temos que entrar numa análise casuística para tentar perceber se, de facto, esta informação ou outras podem ser ou não, se este background check pode ser ou não realizado. Mas, por regra, é preciso ter muito cuidado porque existem, de facto, informações que são abusivas e violadoras da privacidade dos trabalhadores. Muito obrigado. Passaríamos então aqui a uma segunda questão para o engenheiro Vitorino. Pela vossa experiência, quais é que devem ser as principais preocupações do encarregado de proteção de dados na relação com o responsável de recursos humanos? Muito bem. Aqui falar a figura do encarregado de proteção de dados. De facto, é algo que aparece com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, em muitas coisas não é novo, face à legislação existente, mas há alguns aspectos, nomeadamente a figura do encarregado de proteção de dados, que é nova. Nós dedicamos uma secção específica no livro à nomeação e funções do encarregado de proteção de dados, onde aqui falamos exatamente dos riscos e dos critérios que devem ser seguidos do próprio perfil e funções na nomeação do encarregado de proteção de dados. Uma das constatações que nós fazemos sobre o perfil é que, por exemplo, o encarregado de proteção de dados não deverá ser o responsável pelos recursos humanos. E isto porquê? Por causa do perfil, por causa da necessidade de segregação de funções. A figura do encarregado de proteção de dados
deverá dispor de conhecimentos técnicos necessários à função, incluindo, este é um perfil especial, portanto, incluindo auditoria, portanto, competências de avaliação, de auditoria, de avaliação de riscos, conhecer os sistemas de informação e segurança informática e também ter bons conhecimentos da legislação aplicável. Portanto, se nós perguntarmos quais são as pessoas que conseguem ter em conjunto este perfil, não é muito fácil encontrar este perfil. Existem empresas especializadas, nós no X-Group temos essa especialização e eu sou encarregado de proteção de dados de diversos organismos. Mas aqui há um aspecto importante, que é a questão da autonomia e da independência, ou seja, o encarregado de proteção de dados, em temáticas da proteção de dados, reporta diretamente à administração ou à gestão de topo. Independentemente de na empresa ter uma hierarquia, ele tem que efetivamente reportar à gestão de topo. Deverá ser também quase que um evangelizador da proteção de dados dentro da organização, ou seja, tem que ser ele a passar a mensagem e a informação sobre a consciencialização para a segurança, sobre como detectar um incidente e reportá-lo, sobre procedimentos que têm que ser cumpridos para garantir os princípios da privacidade e, de facto, esse papel de evangelizador é muito importante no perfil do encarregado de proteção de dados. Voltando aqui à questão da relação com os recursos humanos, e posso-vos falar pela experiência também, é importante no agendamento de sessões de consciencialização para a segurança de informação com todos os trabalhadores, e aqui tem que haver uma relação próxima com os recursos humanos para agendar essas sessões, para envolver os funcionários, atualização dos novos procedimentos, minutas, comportamentos a ter de forma a garantir a privacidade. É muito comum, façam um incidente de segurança, o resultado a vacina vamos fazer uma sessão que explique o incidente de forma a não voltar a acontecer. Portanto, e muitas vezes este é o papel do encarregado de proteção de dados. Ao fim e ao cabo, é ser esse portador de informação e de consciencialização para evitar situações semelhantes. Resumindo, e para terminar, aqui na relação do papel do encarregado de proteção de dados com os recursos humanos, consciencialização dos trabalhadores, apoio ao responsável pelos recursos humanos no esclarecimento de dúvidas sobre proteção de dados, também no exercício dos direitos dos trabalhadores enquanto titulares de dados, em todo o processo de gestão de incidentes, na atualização de atividades de tratamento e medidas técnicas e organizativas implementadas, que foquem os tratamentos feitos pelos recursos humanos, e também nas auditorias internas. Muito obrigado. Passaríamos então a mais uma questão para o Simão. Aqui uma questão também bastante frequente sobre o armazenamento de dados, nomeadamente referente a um processo de recrutamento. É possível fazer este armazenamento de dados? Se sim, até quando? Bem, sim, mas nem todos os dados são iguais. Isto é, existe de facto um conjunto de informações que constam, salvo erro, no artigo 32 do Código do Trabalho, que é uma listagem de informações relativas a um processo de recrutamento que têm que ser armazenadas durante 5 anos. Por isso, essas informações, por sua vez, têm um conjunto de dados pessoais e esses dados pessoais têm mesmo que ser armazenados. Sob pena de o empregador estar a cometer uma contraordenação. Que informações são estas? Bom, são os anúncios com as ofertas de emprego que foram feitas, são os resultados das provas de admissão, quer dizer, é um conjunto de documentação que tem que ser guardada. Com que finalidade? Bom, a finalidade é curiosa, é para o empregador, em caso de uma inspeção, poder fazer prova de que não houve discriminação entre homens e mulheres durante os processos de candidaturas e de recrutamento. Depois existe um outro conjunto de informações, que são as informações que constam dos currícula recebidos, que muitas vezes aqui é que surgem mais dúvidas até saber até que ponto eu posso guardar estes currículos ou não. Bom, eu acho que aqui nós temos que dividir duas situações distintas. Primeiro,
aquelas que são as candidaturas espontâneas, ou seja, não existe nenhuma vaga aberta dentro de uma empresa para um determinado lugar, mas X pessoas decidem, por sua iniciativa própria, enviar o currículo. Bom, aqui eu penso que o empregador tem um interesse legítimo em, efetivamente, guardar aqueles currículos durante um determinado tempo, um tempo que seja razoável, no máximo, digamos que 1 ano, para que, na eventualidade de abrir uma vaga, poder consultar aqueles currículos. Para o efeito, o que deve ser feito, para o efeito devem, inclusivamente, serem feitas políticas de privacidade e deve ser comunicado a esse potencial candidato que o tempo que aquela informação vai ser guardada, que ele pode aceder a essa mesma informação mediante o envio de um e-mail, poderá atualizar ou poderá mesmo opor-se ou pedir o apagamento daqueles dados. Uma situação distinta é quando uma empresa decide abrir uma vaga para uma determinada posição e das 100 candidaturas, apenas um candidato é que é o escolhido. Bom, então, o que fazer com os outros 99? Ou com a informação relativa aos outros 99? Eu penso que, à partida, essa informação, esses currículos, deverão, efetivamente, ser apagados. Para que isso não aconteça, dever-se-á pedir o consentimento dos candidatos. E porquê? Porque, naquele caso, os candidatos estão a concorrer àquela posição em concreto e não a outra. E, provavelmente, não ficarão satisfeitos por saber que foi guardada informação acerca deles quando eles foram, digamos assim, não aceitos. Por isso, são 2 situações distintas. Numa deverá ser pedido o consentimento do candidato, noutra deverá ser pelo menos informado o candidato do exercício dos direitos que tem enquanto titular dos dados. Penso que basicamente será isto. Muito obrigado. Passaríamos então agora a mais uma questão para o engenheiro Vitorino, aqui sobre a norma de referência que costuma ser utilizada sobre estas matérias, a ISO 27001. Em que medida é que esta norma para a segurança da informação é tão importante na conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados? Muito bem, é uma boa pergunta. De facto, se nós pensarmos a implementação do RGPD para efetivamente ser efetiva, tem que garantir muito mais do que um conjunto de templates ou um conjunto de procedimentos específicos do RGPD. Portanto, aqui a norma 27001 é a base para a segurança da informação, bem como toda a família de normas 27000, incluindo a 27002, que são os códigos de boas práticas, e agora mais recentemente a 27701, que é um add-on específico para o tratamento de dados pessoais. Esta família de normas são a referência para o sistema de gestão de segurança da informação, independentemente de ser uma empresa pequenina, média ou grande. De facto, segundo a 27001, a segurança da informação deverá ser incorporada de forma holística no desenho, implementação e evolução dos sistemas de informação. E quando nós olhamos para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em especial quando olhamos para o artigo 32º, que é a segurança dos tratamentos, uma organização que esteja a seguir as boas práticas da 27001 estará com certeza mais bem preparada para a conformidade. Os dados, porquê? Porque os dados pessoais, que é aquilo que o RGPD se foca, são um subconjunto dos dados da organização. Portanto, se a organização já tiver procedimentos para a segurança da informação, claramente serão também aplicados aos dados pessoais existentes. Por outro lado, uma organização 27001 compliant já tem um procedimento de avaliação de risco para a segurança da informação, seguindo o 27005. Já tem uma gestão de incidências e de segurança da informação. E aqui os data breaches são um subconjunto. Já pensou no desenho e no desenho da segurança por omissão e estará mais preparada para esse efeito, bem como a gestão das entidades subcontratadas. Portanto, nesse aspecto, a conformidade com o artigo 25º, privacidade por desenho e omissão, com o 28º dos subcontratantes,
33º, para a notificação de uma violação de dados pessoais à autoridade de controle, serão facilitados. Um aspecto importante, portanto, o 27001 não cobre todos os aspectos que o RGPD tem. Portanto, há aqui alguns aspectos que são novos e são específicos do RGPD. Por exemplo, o encarregado de proteção de dados, a realização de uma avaliação de impacto, o exercício dos direitos dos titulares, a própria comunicação com a autoridade de controle, são específicos do RGPD. Por isso é que nas nossas implementações, o que nós fazemos, no âmbito do 27001, adicionamos um conjunto de controles adicionais, que, no Statement of Applicability, que é definido, e incluímos aspectos do RGPD e da lei de execução e outros normativos de referência. O que nós fizemos foi, usando esta abordagem, e no livro, nas recomendações que nós fizemos, há uma secção de aspectos transversais, onde estes pontos que acabei de referir estão lá especificados, com controles e com medidas específicas para a sua implementação prática. E na vertente de recursos humanos, nós também seguimos o 27001. Portanto, na estrutura do guia, e aqui olhando um pouco para a parte 2 do livro, que é como está organizado o guia prático, os tratamentos de dados estão separados em 3 grandes capítulos. Até a formalização do contrato, durante a relação laboral e diligências com vista à cessação contratual. Estas três etapas são efetivamente 3 pontos que a ISO 27001 no seu anexo A7, que fala sobre a segurança nos recursos humanos, nos diz. Portanto, há aqui uma relação entre aquilo que é o 27001 e depois as medidas técnicas e organizativas que nós recomendamos no livro. Portanto, para terminar, as organizações que sigam o normativo 27001 e possuam pessoas qualificadas nesta área terão mais facilidade na implementação, tanto das medidas técnicas como organizativas, e permitir evoluir a organização como um todo, também na conformidade com o RGPD. Obrigado. É sem dúvida parte, embora não seja toda, é uma parte muito importante. Passaria então agora a mais uma questão para o meu colega Simão, sobre a admissibilidade da monitorização da utilização que os trabalhadores fazem da internet e, portanto, de alguma forma assim também controlar a produtividade dos mesmos. É uma questão sempre polémica e que nos tempos atuais, sem dúvida, se tem colocado cada vez mais. Obrigado, Ricardo. Bom, no fundo temos aqui 2 questões, que é a monitorização dos trabalhadores através do uso que fazem na internet e, no fundo, o controle da produtividade dos mesmos através desse uso. Bom, eu penso que a CNPD, já há uns anos atrás, emitiu uma deliberação em que abordava esta temática, a temática da monitorização do uso da internet, e chamava a atenção de que, de facto, isto era uma invasão muito grande da privacidade dos trabalhadores. E porquê? Porque nós hoje, através da internet, conseguimos fazer tudo ou quase tudo. Por isso, o empregador que estivesse, entre aspas, a espiar, a monitorizar tudo aquilo que o trabalhador fizesse através da internet, ficaria a saber todo o seu perfil, toda a sua vida particular. Dito isto, e tendo em conta também que estamos, ou grande parte da população portuguesa ativa estará em teletrabalho, torna-se às vezes um pouco complicado não querer fazer algum tipo de monitorização. A monitorização deve ser feita, digamos assim, a priori, isto é, criando filtros que não permitam a visualização de determinado tipo de sites ou determinado tipo de conteúdo. Isto em relação à monitorização da internet. Depois, a questão da produtividade dos trabalhadores. Estando os trabalhadores em teletrabalho ou não em teletrabalho, o empregador tem todo o direito de ir medir ou continuar a medir a produtividade dos seus trabalhadores. E para isso terá que encontrar formas alternativas, estabelecimento de objetivos, de KPIs, de horas faturadas, do que seja, que lhe permita, mês após mês, perceber se de facto aquela pessoa que, ainda por cima em teletrabalho, por isso mais difícil de controlar,
possamos efetivamente perceber se está a produzir dentro de uns limites razoáveis ou não. Por isso, em suma, monitorizar a internet para medir a produtividade, não. Criar filtros, sim, para evitar determinado tipo de acessos, e medir a produtividade, sim, mas não através da internet, ou do uso que é feito pela internet. Muito obrigado. Passaríamos então aqui a mais uma questão agora sobre um tema também que levanta sempre muitas dúvidas, de avaliações de impacto, e saber em que situações é que o Departamento de Recursos Humanos poderá, e se calhar em algumas deverá, solicitar as avaliações de impacto que ainda estavam hoje em Vitorino. Muito bem. Esta é uma pergunta que demonstra já algum conhecimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, aqui para colocar logo a questão da avaliação de impacto para a proteção de dados pessoais, de facto isto é um tema importante e posso-vos dar alguns exemplos de situações em que o Departamento de Recursos Humanos deve pedir esta avaliação de impacto. No livro também temos uma secção especificamente dedicada ao tema das avaliações de impacto para a proteção de dados pessoais. De uma forma geral, podemos pensar que o tratamento de dados sensíveis, portanto, dados de saúde, dados políticos, sindicais, carências financeiras, portanto, são dados sensíveis, em grande escala, com um risco elevado para os direitos e liberdades dos titulares dos dados. Todos os tratamentos que envolvam estas três situações, é obrigatória a realização de uma avaliação de impacto para a proteção de dados. A ausência desta avaliação de impacto é por si só uma contraordenação grave. Portanto, existem dois tipos de contraordenações, as graves e as muito graves. As graves são aquelas que poderão ter uma penalização até 10 milhões de euros ou 2% do volume de negócios, o que for maior, da organização. Portanto, efetivamente, fazer a avaliação de impacto é obrigatório e o resultado da avaliação de impacto poderão ser a implementação do conjunto de medidas. Essas medidas devem ser implementadas. Se ainda assim o risco permanecer elevado, aí sim temos que fazer uma consulta prévia à Comissão Nacional de Proteção de Dados e aguardar o seu parecer. Focando na questão dos exemplos práticos. Por exemplo, uma criação de perfis de candidatos a emprego, ou seja, uma empresa que tem uma base de dados de currículos com consentimento, e se quiser fazer uma avaliação dos perfis num processo automático, deve fazer uma avaliação de impacto para esse efeito. Por exemplo, se a organização tiver uma parceria com uma clínica de saúde ou outros parceiros com ofertas de produtos e serviços para trabalhadores, antes de fazer essa transferência de dados, deve ser feita uma avaliação de impacto para validar efetivamente os direitos e liberdades dos trabalhadores. A introdução de novas aplicações informáticas, portanto, que tratem os dados dos trabalhadores, também deve ser alvo de uma avaliação de impacto. Dados biométricos, câmaras de videovigilância, são alguns exemplos. Também o rastreamento de trabalhadores, quer seja por via de GPS ou vias verdes ou software de análise de tráfego internet IP dos trabalhadores, ou até software que possa ser instalado nos equipamentos. Todos esses exemplos devem ser alvo de uma avaliação de impacto. E para terminar, a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados também definiu uma lista de tratamentos que são passíveis de serem aplicadas à avaliação de impacto e tem disponível no site. Muito obrigado. Passaríamos então aqui a uma outra questão sobre um tema também bastante comum, relativo ao processamento salarial. Quando este é realizado através de uma empresa externa, que cuidados é que devem ser tidos com os dados dos trabalhadores, Simão? Bom, eu penso que isto é de facto uma situação muito comum e é uma típica situação de subcontratação. A subcontratação está prevista no RGPD, os seus requisitos no artigo 28 e seguintes. Eu diria que os cuidados
devem ser tantos ou mais do que aqueles que seriam feitos ou que seriam tomados se o processamento fosse realizado dentro de casa, assim dizendo. Isto porquê? Porque, apesar de haver uma delegação de tarefas por parte do empregador / responsável pelo tratamento num prestador de serviços, que é o subcontratante, o empregador nunca deixa propriamente de ser responsável ou responsabilizado, ou responsabilizável, melhor dizendo, em caso de uma violação de dados ou de uma fuga de dados. O que é que então se deverá fazer, ou quais os cuidados que devem ser feitos? Bom, o principal cuidado é escolher um prestador de serviços que efetivamente esteja ou que garanta estar em compliance com as regras do RGPD e celebrar um acordo chamados acordos de subcontratação, que asseguram, no fundo, que esse subcontratante também cumpre as regras do RGPD, que o subcontratante apenas age mediante as instruções documentadas do responsável pelo tratamento, por isso apenas utiliza os dados para aquilo e de acordo com as instruções que lhe tenham sido dadas, as ordens que lhe tenham sido dadas pelo responsável, não poderá utilizar os dados por outras finalidades. Vamos supor o caso de um prestador de serviços de processamento salarial que decide fazer uma campanha de marketing, não pode utilizar os dados dos trabalhadores que tem ali, que não lhe pertencem, para essa mesma campanha de marketing. Por isso, tudo isto tem que ficar, digamos assim, preto no branco no dito acordo de subcontratação. Outro aspecto também muito importante são as questões de confidencialidade. Os colaboradores do prestador de serviço também devem estar abrangidos por um dever de confidencialidade e ainda também o prestador de serviços deverá ter os seus sistemas informáticos robustos por forma, de facto, a assegurar que não haja uma fuga de dados ou uma violação de dados. Por isso, basicamente, eu acho que aqui o grande conselho é escolher bem o prestador de serviço e um prestador de serviços que, de facto, esteja em conformidade com o RGPD, com a legislação de proteção de dados. Muito obrigado. Passaríamos então agora a um tema também bastante sensível e que acho que as empresas devem ter sempre presente e que temos vindo a verificar até pelas notícias que ocorrem, que vão dando conta diariamente de situações como esta, de violações de dados pessoais. Como é que um trabalhador sem especiais conhecimentos informáticos consegue identificar de alguma forma que a sua empresa possa estar a ser alvo de uma violação de dados pessoais e o que é que deverá fazer, no fundo, nesse caso, desde a Vitorino? Muito bem. Esta é uma questão bastante frequente. De facto, hoje somos alvo de ameaças diárias. Costuma-se dizer que existem dois tipos de empresas, aquelas que foram atacadas e sabem, e aquelas que foram atacadas e não sabem. Portanto, os riscos existem e a questão é como é que uma pessoa, e aqui o não informático, portanto, de facto, quando falamos em violações de dados pessoais, isto não é um problema informático. Muitas vezes as pessoas de informática poderão ter melhor percepção destas situações, mas o que é que podemos fazer? A receita que eu posso partilhar convosco é consciencialização, ou seja, consciencialização das pessoas para a segurança da informação e proteção de dados, é mostrar casos semelhantes de situações que possam constituir uma violação de dados pessoais, porque não nos podemos esquecer que numa organização o nível de segurança é sempre igual ao elo mais fraco. E muitas vezes o elo mais fraco não é a tecnologia, não são os procedimentos, muitas vezes é o comportamento humano. Somos nós. Somos nós que mandamos o e-mail com um anexo para um destinatário que não o que pretendíamos, ou uma folha Excel com mais colunas do que aquelas que deveriam ter ido, etc. Ou clicamos nos links e com isso infectamos os nossos computadores. Nós focamos muito esse ponto no livro,
ou na secção de incidentes de segurança da informação e de proteção de dados, sobre que medidas é que se devem ser implementadas para tornar a organização mais resiliente e as pessoas mais conscientes portanto, de como identificar um incidente de segurança e como agir para que a organização tenha conhecimento o mais rápido possível da ameaça e possa tomar as devidas medidas. Porque muitas vezes, e já aconteceu, quando o problema é reportado, já o impacto aconteceu. E muitas vezes, se ele for reportado logo que acontece, podem ser tomadas medidas que efetivamente previnem um impacto maior. E existe muito o receio das pessoas de não reportarem o problema, mas não, é exatamente o contrário. Portanto, devemos agir. Eu posso-vos dar alguns exemplos rapidamente de incidentes de segurança que devem ser reportados com urgência. Por exemplo, ao nível da segurança física, uma evidência de uma sala contendo ativos importantes com uma porta aberta. Ou seja, se alguém de manhã chega ao escritório e a porta do data center ou de um arquivo físico está aberta, significa que algo anómalo se passou. Poderá não ser nada, mas poderá ser. Por exemplo, um registro de login de um utilizador numa aplicação informática em que ele, da próxima vez que faz login, vê que acedeu no dia anterior e ele não fez esse acesso. Portanto, alguém deve ter acedido com o utilizador dele. Ou até mesmo a informática detectar que durante o período de férias aquela pessoa continuou a aceder aos sistemas. Um outro exemplo de quebra de confidencialidade, o envio de uma folha Excel contendo dados pessoais em excesso. Erros humanos também poderão levar a que haja quebras de confidencialidade ou até mesmo de integridade. Uma falha de procedimentos, que é comum, por exemplo, que estamos a falar de recursos humanos, muitas vezes, desde a entrega de currículos em papel até a entrega de atestados médicos ou a justificação de ausências, o próprio procedimento que está definido na organização não protege ou pode não estar a proteger adequadamente os dados pessoais. E, de facto, aquilo que deve ser uma comunicação entre o trabalhador e os recursos humanos poderá ter outros intervenientes no caminho. Okay? Portanto, também, se existir um comportamento anormal, ou porque o equipamento está demasiado lento, ou porque começam janelas com pop-ups, ou outras situações anómalas, é muito importante reportar. Portanto, resumindo, o que é que um trabalhador poderá fazer? Aqui é estar consciente, estar alerta e ser um agente efetivo da proteção de dados dentro da organização. Muito obrigado. Faríamos então agora uma última questão ao meu colega Simão sobre a necessidade de um pedido de autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados para a instalação de câmaras de videovigilância. As autorizações que tão famosas eram e agora deixaram de ter a sua relevância, mas aqui há um tema interessante, uma questão interessante que o senhor poderá analisar, e também o tema da necessidade de obter um parecer da Comissão de Trabalhadores. Obrigado, Ricardo. De facto, esta questão parecia estar resolvida, porque a lei de implementação ou de execução do RGPD em 2019 parecia ter resolvido, porque existe inclusivamente um artigo que revoga expressamente todas as normas que previssem a necessidade de apresentar um pedido de autorização à CNPD. Contudo, quem hoje abrir o Código do Trabalho, e eu penso que deve ser daí que vem esta pergunta, quem hoje abre o Código do Trabalho, no artigo 20 ou no artigo 21, ainda se continua aí a prever a necessidade de pedir à CNPD a autorização para instalar câmaras de videovigilância no local de trabalho. Bom, então em que é que ficamos? Bom, eu sinceramente penso que se terá tratado de um lapso do legislador que em setembro de 2019, quando procedeu à última revisão do Código do Trabalho, pura e simplesmente esqueceu-se de alterar ou de remover este mesmo preceito legal. Por isso, em suma, de facto, foram revogadas todos os pedidos, todas aquelas normas que
previam a necessidade da autorização à CNPD para a instalação das câmaras de videovigilância e no local de trabalho não será uma exceção. A questão complica-se um pouco mais em relação à comissão, ao pedido de parecer à Comissão dos Trabalhadores. Isto porquê? Porque isto era uma informação que, no fundo, era junta ao pedido de autorização à CNPD. Ora, se já não há pedido de autorização à CNPD, faz sentido ou não pedir o parecer à Comissão de Trabalhadores? Bom, eu penso que faz, eu acho que continua a fazer. E porquê? Porque, apesar de os pedidos de autorização terem sido, digamos que extintos, a instalação das câmaras de videovigilância, especialmente no local de trabalho, continuam a ter que ter em atenção um conjunto de princípios relativos à privacidade dos trabalhadores e as normas do Código do Trabalho sobre esta matéria e também sobre a videovigilância. Por isso, tendo em conta digamos assim, este entorno legal, eu diria que sim, que este parecer, que aliás é um parecer não consultivo, não é obrigatório, quer dizer, não é, o teor do mesmo não é determinante da possibilidade de instalar ou não as câmaras. Eu acho que deve-se continuar a pedir, de facto, este parecer à Comissão de Trabalhadores, caso ela exista, obviamente, e este parecer, ou o pedido do parecer, deverá ser junto ao processo interno de compliance com o RGPD que a empresa em causa esteja a fazer, ou, inclusivamente, uma avaliação de impacto que faça antes, previamente à instalação das câmaras, se justificar, obviamente. Muito obrigado. Eu, mesmo tendo aqui tentado compensar um pouco aquela questão inicial, a falha técnica inicial que tivemos, chegámos aqui ao fim do tempo que nos propusemos cumprir. Resta-me agradecer a todos a participação neste webinar e a dinâmica e a forte adesão que tivemos reforçam a importância, sem dúvida, que este tema tem para a vida das empresas e para as dificuldades que vão surgindo. Esperamos que tenhamos atingido os objetivos e que tenhamos correspondido às vossas expectativas sobre aquilo que iriam ouvir neste webinar. Agradeço mais uma vez a vossa presença e mantemos disponíveis para qualquer questão que possam ter, convidando-nos a seguir as próximas sessões de webinar das quais partilharemos informação no nosso site. Obrigado e até breve.